Olá, está começando o episódio número 1 do podcast Epígrafe. Eu sou Vivian Rocha e junto com Laiane Regina conversamos hoje com o professor Rodrigo Goiena Soares, professor de História do Brasil Império da Universidade de São Paulo. Rodrigo vai expor hoje um pouco da sua trajetória acadêmica e de sua área de pesquisa. Vem com a gente! Então, olá a todos, meu nome é Rodrigo Goiena, sou professor do Departamento de História da USP, de Brasil Império, né, a minha cadeira principal, mas dou outras disciplinas também, enfim, optativas, né, relacionadas, ora às relações internacionais do Brasil, ora à Bacia do Prata, mas também isso seria relações internacionais, mas também igualmente em relação a temas econômicos, né, da história do Brasil. Eu me formei em ciência política, não sou historiador de formação, né, originalmente, sou cientista político, mas uma ciência política muito larga, né, porque onde eu me formei na França, no Instituto de Estudos Políticos de Paris, e lá a ciência política, especificamente nessa universidade, ela é no plural, ciências políticas. Então, isso assambarca, né, a ciência política, evidentemente, mas a economia também, as relações internacionais, um pouco de direito e, em cima disso tudo, a história. Eu fiz um mestrado lá em Economia Política Internacional e estava quase indo já para o mercado de trabalho, né, profissional internacionalizante. Eu estava trabalhando na OCDE naquela época, né, quando eu terminei o primeiro mestrado lá. Aí tinha um convite para ficar, mas percebi que, né, não era exatamente o ideal para mim colocar aquela gravata que enforca, né, o pescoço todos os dias, enfim. Era um ambiente um pouco protocolar demais para mim. E sobretudo porque lá na OCDE, o Brasil não era, ainda não é parte da OCDE. E o tipo de política pública, né, que eles recomendavam para o Brasil, particularmente, não me parecia nada, né, conveniente, para o desenvolvimento econômico do país. Então aquilo me assustou ainda mais um pouco e aí eu resolvi seguir o que eu achava ser minha vocação, né? Papo de vocação nunca é tão certo, é sempre um pouco um papo, mas pelo menos sempre tive, né, muita afinidade com o ambiente acadêmico, era o que mais me estimulava e, portanto, voltei para o Brasil, porque eu queria pesquisar temas brasileiros, né, e não faria sentido nenhum ser um brasilianista, né, brasileiro, né, fora, né, do Brasil. Voltei e aí fiz um mestrado em História aqui, né, no Rio, na Federal do Estado do Rio, um doutorado. O pós-doutorado já fiz aqui na USP, aí entrei como temporário até passar no concurso para efetivo, né, do quadro permanente. Então é esse percurso. O primeiro contato com a pesquisa mesmo, né, começou no primeiro mestrado em Economia Internacional e na OCDE, que a OCDE não deixa de ser um think tank de pesquisa, né? É um outro tipo de pesquisa, evidentemente, mas não deixa de ser pesquisa. Então, o primeiro contato com a pesquisa foi lá. Tá? Terminei indo, né, para outros horizontes de pesquisa, mas o primeiro contato foi mais tardio. Então, Rodrigo, no início de cada episódio aqui do podcast Epígrafe, a gente solicita aos convidados que eles selecionem uma epígrafe de alguma obra literária que tenha sido academicamente importante para eles. E a gente gostaria de saber qual que você escolheria e o motivo. É difícil essa pergunta, né? Mas eu diria uma frase do Sartre, que eu gosto muitíssimo, inclusive pelas abordagens que tem para a história teóricas, mas uma frase dele de uma peça de teatro, né, a portas fechadas, em português, em francês é huis clos, que ele diz o seguinte, ele diz que o inferno são os outros, né? É fenomenal, né? Você pode encarar isso do ponto de vista psicanalítico, né? O outro é o inferno, né, porque, né, sabe-se lá, né, porque né, enclausura a minha liberdade, porque tolhe a minha liberdade, mas expressa, me parece, muito mais do que isso, esse inferno são os outros, né? Esse inferno são os outros, no fundo, diz respeito à condição, né, à circunstância para o eu, para a consciência, para, né, a realização das ações, né? E me interessa muitíssimo porque novamente, né, essa dinâmica entre
a passividade e a atividade, né? E aqui, no caso, seria pensar a ação histórica antes, né, pela passividade, que condiciona a própria ação. Então, se o inferno é o outro, é porque ele tolhe a própria possibilidade de formular e executar as ações, né? O campo de possibilidade de uma ação está reduzido pelo inferno, que são os outros. E esses outros né, claro, um conjunto, né, social, são as relações, né, sociais, né? É o peso da circunstância, né? Eu tendo sempre a partir daí. Primeiro a circunstância e depois a ação, né? Por isso a epígrafe. E qual foi o motivo da decisão por Brasil Império? Né? Por que não foi Brasil Colônia, ou então Brasil República, foi Brasil Império? No fundo, tudo que diz respeito ao Brasil me interessa, né? Terminou sendo Brasil Império, mas Brasil Colônia e Brasil República me interessam muitíssimo também, né? Talvez um pouco mais República do que Colônia, mas Império, evidentemente, né? Mas era um interesse genuíno, né, pelo Brasil. Não deixa de ser curioso, né? E aí eu faço uma parte rápida. Não deixa de ser curioso porque, no fundo, é uma escolha, né? Quase que por ser brasileiro, né? Porque eu tive uma formação escolar muito, enfim, né, fora do usual, que meu pai trabalhava em Itamaraty, então a gente ficava rodando o mundo, né, constantemente. E eu sempre tinha a sensação, claro, eu era brasileiro, mas ao mesmo tempo era um brasileiro meio estranho, né? Porque eu tinha morado muito pouco no Brasil, muito tempo na Argentina, na Inglaterra também, um tempão, depois na França. Então a sensação era um pouco de um brasileiro, um pouco de meia tigela, né? Inclusive, eu passei mais de 10 anos na Argentina. E até certo ponto, na adolescência, né? Então, até certo ponto, naquele momento, eu terminava me identificando mais com a Argentina, né? Na verdade, eu sou argentino, né? Eu torço pelo Brasil na Copa do Mundo, mas né, sei lá, né, do ponto de vista identitário, cultural, parecia, na minha cabeça, ser um argentino. Aí fui passando o tempo e o Brasil foi uma escolha mesmo para mim, inclusive do ponto de vista da cidadania, né? Do pertencimento nacional. Não, prefiro ser brasileiro. Já tinha um passaporte, evidentemente, a nacionalidade o que ajudava, mas terminou sendo uma espécie de escolha, um país que me interessa muitíssimo, em tantíssimos aspectos, sobretudo devido às suas contradições. Então, o interesse era entender melhor, né, o Brasil. E para mim é estranho falar assim, né, mas é uma escolha mesmo de pertencimento, sem desmerecer, claro, né, o Brasil no mundo, né, tudo que significa entender o Brasil, né, no mundo, mas foi uma escolha, e daí o interesse então por temas brasileiros e muito especialmente pelo período de formação do Estado Nacional, né, e aí é o século XIX, aí é o Brasil Império, né. Muito do que ainda hoje são, né, para dizer o óbvio, as nossas mazelas, as nossas dificuldades, as nossas crises recorrentes, os nossos problemas políticos, né, problemas econômicos relacionados à concentração de renda, me parece tem relação ainda muito expressiva com o século XIX. Um pouco porque os temas fundamentais do século XIX, não apenas brasileiro, não se esgotaram, né? São os temas de hoje ainda, né? Portanto, do ponto de vista, né, da análise como historiador, né, me pareceu importante começar por aí, né? Pela história do Brasil Império, então, pelos anos de formação do Brasil independente. É interessante o que você falou, né? Porque a sua trajetória demonstra essa questão internacionalizada sua, das relações internacionais, e depois você individualiza para o Brasil, mas depois do Brasil para o mundo. Então, isso acaba sendo muito interessante na sua trajetória. E aí, acerca das suas áreas de pesquisa, você falou que o seu contato com a pesquisa começou efetivamente na pós-graduação. Mas e como que você percebe que as suas áreas foram sendo desenvolvidas ao longo do mestrado e doutorado? Você observa que tem uma continuidade nas suas linhas de pesquisa ou não? Estudou alguma coisa e aí você sente que já encerrou aquela temática e partiu para outra? Eu acho que não, né? Os temas de fundo, que são os mais abstratos, permanecem e permanecerão. A roupagem muda um pouco, conforme o espaço ou o tempo, né, preciso, mas os problemas de fundo permanecem, que são temas árduos, né, das ciências humanas como um todo. Temas como, por exemplo,
a eventual autonomia do político em relação ao econômico, né? Como é que uma coisa se separa da outra, se é que se separa da outra, e como uma coisa rege a outra, quais são as temporalidades da economia em relação às temporalidades da política. E quando eu falo economia aqui, eu estou pensando em economia política, né, no fundo, então também sociedade. E daí a interdependência inevitável com todas as ambiguidades entre o econômico e o político, mas sempre foi e ainda é né, um grande norte para mim de pesquisa, ou seja, entender, no fundo, uma totalidade social, né? E não, né, uma totalidade social abordada por intermédio de uma cisão de campos, né? O econômico, o político, o social e o cultural. É sempre pensar numa abordagem, então, totalizante, né? E especialmente pensando nessas tensões entre o econômico e o político. De alguma forma ou de outra, quase que insuperáveis, ou pelo menos geram muitos problemas, né? Esse é um. E o outro é a tensão, um pouco parecido, né, entre o interno e o externo, se é que é, né, uma separação possível também. Então, o que você estava dizendo agora há pouco, né, o mundo no Brasil e o Brasil no mundo. E a partir disso, todos os desdobramentos possíveis, né? Pensar a formação do Brasil fora do Brasil, significa dizer como o mundo está no Brasil, e ao mesmo tempo, né, como as condições, né, de transformação histórica do país dependem da sua situação, da sua posição internacional nas diferentes décadas, né, ao longo dos diferentes séculos. Então, no fundo, são, do ponto de vista mais abstrato possível, né, essas duas contradições as que mais me interessam na pesquisa. E aí é isso, a roupagem pode mudar um pouco, né? Vira a Proclamação da República num momento, em outro momento vira a Guerra do Paraguai, em outro momento vira a Bacia do Prata no século XIX, quem sabe mais à frente vire, né, já temas mais, né, da República avançada, século XX, mas com esse horizonte constante, né? Ou seja, isso, né? O interno e o externo, e o econômico e o político, que é, assim, recuando ainda mais na abstração, se é possível, é o problema filosófico fundamental da parte e o todo. Como se contém, como se condicionam, né? O que é o todo em relação às partes e o que são as partes, né, para o todo. E assim, considerando esse horizonte que você nos apresenta aqui, você se considera uma pessoa interdisciplinar nas suas pesquisas? Totalmente, tá? Acho que no meu caso o termo se aplica com todas as letras, porque a minha formação foi muito interdisciplinar. Não é uma formação em História, depois um pós-doutorado, né? Uma pós-graduação, só em História, até um pós-doutorado em História, e assim sucessivamente. O começo é em Ciência Política, em Economia, em Relações Internacionais. Um pouco de Direito, inclusive, né? E História, claro, né? Permanentemente. Então, muito interdisciplinar, que eu julgo muito bom, e é uma coisa que eu vejo com uma certa preocupação hoje, tanto na graduação quanto na pós, né, em História aqui na USP, precisamente. São normalmente ótimos alunos, pouco a dizer a esse respeito, né? Pessoas muito interessadas, né, que leem, têm capacidade de reflexão muito grande. Claro, tem as suas exceções, né, para baixo, mas tem as exceções para cima também, né? Mas em todos os casos enfim, conformam um corpo discente, via de regra, muito bom. Agora, o que sempre me chama a atenção é as deficiências teóricas, né? Especialmente dos alunos em História, muito cru do ponto de vista de coisas mais triviais possíveis, né, no debate teórico em ciências humanas. Eu acho que é uma carência nossa na graduação e na pós, né? Eu acho que a gente teria que formar grades, né, com disciplinas teóricas um pouquinho mais pesadas, porque isso qualifica muito o historiador. A capacidade de interpretação historiográfica, ela, me parece, né, se desenvolve muito com um conhecimento, pelo menos um pouco mais apurado, dos debates teóricos tradicionais em ciências humanas, né? Da economia, da ciência política, das relações internacionais, faz muita diferença, né? E quando a aluna ou o aluno dá esse salto, a qualidade do trabalho aí na pós é infinitamente melhor. E não forçosamente porque o trabalho seja um trabalho, né, teórico, mas é um trabalho informado teoricamente. E aí a qualidade da interpretação historiográfica é outra, tá?
sem dúvida alguma. No fundo, né, o debate entre a teoria e a história é um pouco o debate da exceção e do universal, da parte e o todo, né? Quando eu mencionava, né, as interdependências entre o econômico e o político, faz parte um pouco dessa mesmíssima lógica, ou seja, né, como se produz uma teoria do universal e como a particularidade cabe no universal, sempre pensando, né, na verdade, essas tensões, né, que me parece que leva, né, a trabalho, então, a um trabalho muito bom de pós-graduação, né, ter um fundo teórico bem desenvolvido. Você teria alguma sugestão já de antemão que os alunos poderiam seguir para suprir essas deficiências já na graduação? Uma sugestão muito pragmática, me parece, seria procurarem disciplinas, né, daqui, do outro lado, né, do prédio do meio, das ciências sociais. Eu acho que, sem dúvida alguma, isso ajudaria muito, né, a formação na graduação. Bom, agora estamos passando por um processo de reforma da pós-graduação, né, uma na história social, né, econômica ainda não, mas uma das... está sendo adotado, vamos ver se vai ser adotado, mas uma das vias possíveis, né, é justamente aumentar o número de disciplinas teóricas, né, no mestrado. Que o mestrado funcione em algum lugar como uma espécie de... Não sei se será isso, mas em algum lugar pode ser uma graduação estendida, né, com uma qualificação, né, então, com trabalhos teóricos, né, mais aprofundada essa qualificação no mestrado. Como você, enquanto docente, percebe que essa lacuna teórica tem impactado nas aulas ou na qualidade do debate que surge ali? Essa lacuna teórica, consigo enxergá-la de diferentes formas, né? Nos trabalhos produzidos, evidentemente, né? Que são trabalhos muito, ora colados no texto, né? Ora muito enciclopédicos, muitas vezes, né? Que significa acontecimento, fato, e assim sucessivamente. Claro que tem alguma margem de interpretação, mas justamente quando emerge a interpretação, o que é bom, é uma interpretação, né, que justamente, né, assim, expressa essa carência, por assim dizer, né, do debate teórico, né. Próprio tipo de pergunta em sala de aula, né, que são boas perguntas aqui, não tenho dúvida quanto a isso, mas via de regra são perguntas reflexivas, sim, mas muito da ordem histórica e historiográfica. É natural que assim seja, né, estamos na história, mas dificilmente o aluno, né, há exceções, é claro, mas consegue dar um salto imediato, né, para uma reflexão mais abstrata que denota, né, uma incorporação teórica. Nas aulas eu tento constantemente fazer esse jogo, né, entre o particular e o abstrato, né? Vai para a matéria, vai para o abstrato e volta para o abstrato, e assim sucessivamente, para estimular, né, essa reflexão em particular, porém universalizante, e o contrário, né, parte do universal e chega ao particular, né? Não sempre com êxito, mas é natural que assim seja, né? Em todos os casos, fica o alerta, né, para os alunos, né? Quão importante é conhecer, né, os debates fundamentais teóricos das ciências humanas. Falando um pouquinho dos seus temas de pesquisa, o que você já desenvolveu até hoje. Bom, a sua pesquisa sobre Guerra do Paraguai, ela é bem profunda, né? A gente queria saber um pouquinho quais foram as fontes que foram utilizadas na sua pesquisa sobre Guerra do Paraguai. A gente queria saber por que você focou na Guerra do Paraguai. E também a gente acabou fazendo o nosso dever de casa e vimos que você pesquisou a fundo os diários do Conde d'Eu. Então, como isso foi importante também na sua trajetória de pesquisa? No fundo, a pesquisa não foi tanto sobre a guerra em si, né? A preocupação não era uma história militar, né? Era muito mais uma preocupação, em primeiro lugar, com os efeitos da guerra, né, no Brasil. Em primeiro lugar foi isso, né, especialmente no doutorado, pela lógica militar. Então, comecei por aí, né? Aquele era um momento, eu estava fazendo doutorado, né, em que o país estava começando a passar pelos sobressaltos, né, pelos quais passou na década de 2010. Os militares voltavam à cena outra vez, né? Depois de saírem de cena, aparentemente, em 1985.
né? Então me parecia que havia ainda algumas dimensões a serem exploradas, né, do ponto de vista da participação dos militares na política, especialmente então no que diz respeito ao retorno dos veteranos da Guerra do Paraguai. Então era uma pesquisa, claro, tratava da Guerra do Paraguai, mas, né, o regresso dos militares, né, e como esse regresso catapulta os militares, né, na política até a proclamação da República. Isso tem a ver com essas tensões, né, que eu mencionava agora há pouco. Porque, olhando inclusive o Brasil numa perspectiva mais ampla, né, os militares entram em cena apenas em determinados momentos. E esses determinados momentos, que a gente enxerga como momentos de crise política, na verdade expressam uma crise política, porém ampliada normalmente por algum cenário econômico difícil. Tá? E esse cenário econômico difícil não é apenas, né, inflação ou dívida pública ou algo do gênero. É um cenário em que há incompatibilidades e contradições entre os principais capitais nacionais, financeiro, produtivo. Especificamente na sua relação, ou seja, entre capitais, mas também em relação ao governo, né? É nesses momentos em que há um desalinhamento entre capitais e governo que normalmente, como padrão, os militares entram em cena. Então aqui voltou à tona muito rapidamente a preocupação inicial, né, na pesquisa, que era, do ponto de vista outra vez da abstração, o econômico e o político, né? O grau de autonomia do político em relação ao econômico e vice-versa. E foi por essa via, então, que me interessou, né, a Guerra do Paraguai. Né? Pensar, no fundo, a Guerra do Paraguai como o início do fim da monarquia, pelo menos. Né? Agora, depois isso foi se ampliando, né, a ponto da Guerra do Paraguai, né, se tornar, na minha perspectiva, apenas um episódio de uma guerra muito maior, né, na Bacia do Prata no século XIX, que eu estou chamando de Guerra de 60 anos. Né? Teria começado em 1810 e termina com a Guerra do Paraguai em 1870. Mas me interessa muitíssimo porque, e aqui indo para tensão interno e externo, me interessa muitíssimo e é contraintuitivo hoje em dia, né? Porque muito dificilmente diríamos hoje que o Brasil é um país platino, né? Mas no século XIX era um país totalmente platino, né? O ponto é justamente ponderar quão fundamental foi o prata para a formação do Estado Nacional Brasileiro, o que significa que o Brasil foi formado fora do Brasil, em alguma boa medida. É uma perspectiva essa, né, de pensar o Brasil fora do Brasil, que não é essencialmente nova, né? O Alencastro fez isso com o Trato dos Viventes, pensando a matriz demográfica populacional, né? O tráfico na ocorrência, né? O africano escravizado no Brasil. O Brasil está se formando no Atlântico Sul, sob essa perspectiva. Mas a matriz demográfica é apenas um dos elementos da formação de um Estado. Né? Depois disso tem território, a formação soberana e assim sucessivamente. E aí é Bacia do Prata, sem dúvida alguma, no século XIX. É colossal. E de quando você começou a sua pesquisa acerca do prata para hoje, você percebe que têm sido realizadas novas descobertas históricas ou análises históricas e debates historiográficos que são interessantes, proeminentes, válidos de mencionar aqui? Sim, sem dúvida alguma. Né? A historiografia está sempre avançando, mais lentamente ou mais rapidamente, mas está sempre avançando. Agora, avança talvez de forma muito tematizada, por assim dizer, né? Com um recorte preciso numa esfera de existência, né? Para usar essa terminologia. Então, a análise do prata, né, no século XIX avançou muito do ponto de vista, sei lá, né, da história militar, ou da história social nas guerras, ou ainda do ponto de vista da história diplomática, né, entre os países que compõem ainda, claro, a Bacia do Prata, né? O que eu estou tentando fazer, e é absolutamente ambicioso, tá? Eu peço desculpas por isso, que pode parecer um pouco pernóstico, mas é pensar um prata um pouco à maneira do Brodel, ou do Mediterrâneo do Brodel, né? Então, pegar o prata como personagem principal, e não o Brasil, ou a Argentina, ou o Paraguai, ou o Uruguai, mas a bacia hidrográfica, o que muda completamente, né, os termos históricos, então, do século XIX nessa região. E aí a região ganha uma certa autonomia, ganha uma outra particularidade, uma outra universalidade dentro da sua particularidade regional. É uma região mundo, com hífen, né, espelhando com a economia mundo, né, do Brodel. Então, é ver a bacia na longa duração, né, com as suas diferentes temporalidades e suas diferentes dinâmicas, e não recortá-las.
E como você vê o prata hoje a partir do processo de longa duração, ligando o século XIX com o século XXI? Eu acho que a Bacia do Prata perdeu o seu hífen mundo na transição para o século XX. As dinâmicas mudaram. Ela perde essa característica mundial com o hífen, né? Porque a Bacia do Prata deixa de ser um espaço privilegiado de formação dos estados nacionais que a compuseram, né? O que a compõe ainda hoje. Ou seja, não é mais pelo prata que esses estados se afirmam, não mais como estados nacionais, porque estão consolidados dessa forma, mas que se afirmam por outras vias, né? Seja a política, a econômica ou tudo isso ao mesmo tempo. Mas, enfim, não é pela lógica securitária, nem pela lógica do desenvolvimento econômico, né, que esses estados se afirmam a partir do prata. O prata perdeu essa importância, né, essa singularidade. E aí deixa de ser mundo, justamente, né? Isso tem a ver com questões geográficas, evidentemente, também, né? No século XIX, o controle do prata para o Brasil era fundamental para controlar o Centro-Oeste, que não havia via terrestre consolidada para o Centro-Oeste. É uma condição sine qua non da segurança territorial do país. A partir do momento, dito de forma simples, mas reveladora, a partir do momento em que surgiu uma ferrovia, uma estrada ligando o Rio de Janeiro a Cuiabá, prata deixa de ser uma condição sine qua non para o Estado nacional brasileiro. Então, é também geográfica, né, a transformação. Isso tem a ver com técnica, tem a ver com a ação, claro, né, do homem no seu meio. Mas a singularidade que teve o prata, né, como região mundo e constitutiva, né, do Brasil, da Argentina, do Uruguai e do Paraguai, não é mais o caso. Aí voltou a ser região. É uma região, sem dúvida alguma. Agora, não a região mundo, né, do século XIX. E retomando um pouquinho agora, falando sobre o prata enquanto protagonista, você teve um evento com esse nome no ano anterior, que foi a Bacia do Prata como protagonista histórico. Conta um pouquinho sobre isso pra gente. Exatamente, né? A ideia foi reunir na Biblioteca Brasiliana, eu sou pesquisador visitante, residente, aliás, lá também, e a ideia foi, a partir das pesquisas realizadas lá, porque a biblioteca recebeu um acervo espetacular sobre a Guerra do Paraguai e a Bacia do Prata há pouco tempo atrás, algo raro, né, no Brasil, pelo menos, mas é uma doação. Isso acontece muito nas bibliotecas das universidades, né, norte-americanas e europeias um pouco menos. No Brasil, realmente, é fora da curva, porque é muito consequente. São mais de 4.000 volumes, alguns raríssimos, enfim. Muito difícil ter num espaço universitário, inclusive único, uma coleção desse porte. Tá? Então é fora da curva mesmo, né? E eu estou pesquisando o assunto, sou pesquisador residente lá, e me pareceu, evidentemente, fundamental, né, trazer colegas de outras universidades, inclusive fora do Brasil, né, para pensar o prata como protagonista. Então, a gente montou um seminário com historiadores argentinos, uruguaios, paraguaios e brasileiros, naturalmente, para começar a pensar, né, essa autonomia do prata, por assim dizer, a região mundo platina, né, para além das visões muito ancoradas nas histórias nacionais. Tá? E um primeiro resultado disso será uma publicação pela FUNAG, né, que é a Fundação Alexandre de Gusmão, vinculada ao Itamaraty, que inclusive, né, apadrinhou o evento, né, financiou uma parte também do evento, e que agora, né, fruto desse encontro, publica uma coletânea, né, de artigos, de capítulos dos historiadores que participaram, né, desse encontro. Então, tomara que seja, né, só um pontapé inicial para uma agenda de pesquisa muito maior. Mas ainda sobre esse ponto, você falou dessa questão de conectar os pesquisadores aqui desses outros países para que vocês consigam progredir no tema. E isso faz alusão à questão das redes internacionais de pesquisa, né? O quão você acha isso importante no desenvolvimento do tema hoje em dia? De uma pesquisa como essa, sem dúvida alguma, é fundamental, né? A gente não está falando de um Estado protagonista ou de um espaço nacional protagonista. A gente está falando disso que estou chamando de região mundo. Então, forçosamente, é pensar a região, né? E pensar a região implica, claro, né, pensar o Uruguai, né, a Argentina, o Paraguai e o Brasil a um só tempo.
tá fundamental essa internacionalização, sem dúvida alguma, para a boa execução do projeto. E é uma iniciativa que espelha muito o LabMundi, né, que é o laboratório, né, do qual participo, né, aqui na USP, filiado então ao DH, FFLeste, que é um laboratório de estudo sobre o Brasil e o sistema mundial. E é um laboratório que, me parece, eu sou suspeito para falar, né? Mas é um laboratório que tem uma linha teórica muito sólida, muito consistente e metodológica também, tá? E é uma linha muito fora da curva da produção historiográfica dos últimos 30, né, 40 anos. É um laboratório que pode cheirar a naftalina para alguns. Aí, coisa antiquada, o pessoal lê Brodel, coisa horrorosa, né? Discute Wallenstein, está completamente ultrapassado, lê Gramsci, sei lá, né? Coisa do gênero. Pode ser, talvez, mas é uma abordagem, né, teórica metodológica, então muito diferente, né, do que foi mais privilegiado nos últimos 30 ou 40 anos, né? É um laboratório que tem essa genuína preocupação de pensar o tempo, né? Daí a importância de ler, né, Koselleck, Brodel e tantíssimos outros historiadores ou teóricos historiadores que pensaram, né, a matéria-prima da história, né, o tempo. Então, me parece muito singular, né, o LabMundi nesse sentido. Pela sua linha teórica, pela sua abordagem metodológica. E esse seminário é um pouco fruto, um pouco não, é bastante fruto mesmo, né, das discussões no LabMundi, porque a ideia era pensar justamente isso, ou seja, uma outra temporalidade no Prata, um outro protagonista, que não o Estado Nacional, né? Pensar uma dinâmica espaço-temporal específica, um espaço-tempo específico, né? A região mundo com hífen do Prata. Nesse sentido, você citou muito aqui o LabMundi. Você podia apresentar para a gente um pouquinho só a distinção para os nossos ouvintes entre laboratório e grupo de pesquisa? São distinções que podem, né, assumir justamente diferenças diferentes, né? E aí a redundância se vale. Mas o laboratório ele é muito mais institucionalizado, né, do que o grupo de pesquisa, né? Eu tenho alguns grupos de pesquisa que são mais informais, mais pontuais, e o laboratório, a diferença, ele tem uma institucionalidade, né, específica, né? Isso significa que tem um órgão consultivo específico, que tem uma coordenação específica, que tem um conselho consultivo específico, né? No fundo, mais institucionalizado do ponto de vista da sua organização, né? E do ponto de vista, inclusive, da sua potencial inserção nacional ou internacional, porque institucionalizado a partir de uma dinâmica, então, de uma universidade ou de um determinado departamento ou de uma determinada faculdade. Grupo de pesquisa depende do caso, evidentemente. Há grupos de pesquisa que se institucionalizam, né, pelo CNPq e passam a assumir essa dimensão, mas normalmente o grupo de pesquisa é mais reduzido, mais pontual, mais informal e conduzido por um professor apenas, né? No LabMundi, o Rafael Marquesi e o João Paulo Pimenta fundaram, né, o LabMundi, que depois se institucionaliza ainda mais, porque se vincula também ao IRI, não só a FFLeste, mas o Instituto de Relações Internacionais, agora com docentes do IRI, e, portanto, né, vai ganhando, né, espaço internacional, né, cada vez maior. Inclusive, o LabMundi tem cooperação com outros centros, né, universitários, né, mundo afora, né, em Harvard, por exemplo, o que contribui, certamente, para a internacionalização do laboratório. Então, para quem está iniciando na pesquisa, quão fundamental você acha que é fazer parte de algum grupo de pesquisa ou laboratório? Como que isso pode dar um norte para quem está começando? Para quem está começando, eu acho que é importante isso, ou seja, ter um panorama claro, né, de quais são os laboratórios e dos grupos de pesquisa também, né, que existem no departamento. Os grupos de pesquisa terminam sendo um pouco mais ocultos, né, porque é um professor, justamente, que os organiza e tal. Fica um pouco mais escondido. Mas o laboratório, justamente por ser institucional, não. Tá? Então, uma primeira abordagem seria mapear, né, esses laboratórios, as especialidades, os enfoques metodológicos e teóricos e procurar, claro, os docentes que participam desses laboratórios. E a partir daí, eventualmente,
começar, quem sabe, né, uma introdução científica, uma iniciação científica, uma introdução à pesquisa, né, com algum docente desses laboratórios, e aí certamente, né, haverá integração nesse laboratório. Eu acho excelente que isso se faça na graduação, porque nesses laboratórios justamente as discussões teóricas são realizadas, né? E aí o aluno ganha muitíssimo, né? Do ponto de vista da sua graduação como um todo, né? Inclusive pensando naquele que, sei lá, não tenha um interesse definido imediato pela pesquisa, né? Fazer parte do laboratório vai, né, acrescentar e muito, né, para a graduação. Então o conselho seria esse, né? Rapidamente façam esse mapeamento, normalmente nas caloradas, enfim, né? Esses eventos de recepção dos novos ingressantes, o departamento apresenta os laboratórios, né? Mas cabe a cada um correr atrás, né, dos professores que integram esses laboratórios e, eventualmente, participar. Voltando um pouquinho aqui nas suas linhas de pesquisa, outra questão fundamental para o Brasil é a questão da escravidão, né, que também integra, né, as suas linhas de pesquisa. E a gente viu que você aborda a escravidão não só no seu eixo social, mas também no seu eixo econômico e também no seu eixo institucional, né? É uma instituição que, inclusive, perdura até os dias de hoje. E a questão institucional também se relaciona com o Banco do Brasil, né? A gente viu que você pesquisou muito essa relação entre escravidão e Banco do Brasil. E você poderia comentar um pouquinho para a gente como foi a sua pesquisa nesse tema tão espinhoso? Esse tema me interessa muitíssimo porque ele remete justamente à autonomia relativa do governo em relação ao setor bancário. E aí a gente volta para o econômico e o político. Mas me interessa particularmente, ou me interessou e ainda me interessa, claro, particularmente para o final do 19, tendo em vista quão financiarizada era a escravidão, né? Especialmente na segunda metade do século XIX. Na primeira metade também, mas esse processo de financiarização do escravo, né, tornou-se ainda mais agressivo na segunda metade, especialmente com a constituição do segundo Banco do Brasil, de 53, né, alguns chamam de terceiro Banco do Brasil, mas enfim, pouco importa aqui. Né, em todos os casos, interessou muitíssimo, né, pensar então como esses escravos ou escravizados, né, lastreavam desde títulos da dívida pública até cartas de crédito, chamaríamos hoje, as letras da época, né, era a garantia de um empréstimo hipotecário. Esse empréstimo hipotecário é derivado em tantos outros papéis financeiros, no fundo fazendo com que o escravo, né, sustentasse papéis que eventualmente estavam em bolsos de abolicionistas, né. Esse abolicionista, com esse papel financeiro, teria todo o interesse, do ponto de vista do lucro pessoal, de defender a escravidão, embora fosse à primeira vista abolicionista. Uma brutal contradição. São as contradições que, via de regra, o sistema financeiro gera, né? Então, me interessou muitíssimo, é claro, esse processo e, sobretudo, algo que está menos trabalhado na historiografia, que é a indenização, né, pelo fim da escravidão no Brasil, né? O 13 de maio de 88, né, produziu uma lei muito curta, importantíssima para a história do país, com 2 artigos. Né? O primeiro diz que, efetivamente, a partir daquele momento, a escravidão estaria extinta. Estava extinta no Brasil. Artigo 2, revogam-se as disposições em contrário. Né? Fabuloso. Não tem indenização, então, à primeira vista. Mas só à primeira vista. Porque, imediatamente, né, os governos do momento foram muito aplicados, né, quanto à sustentação do sistema bancário, porque temiam uma crise, né, bancária que levasse a uma crise econômica, que seria finalmente uma crise política, né, e eventualmente a proclamação da República. Mas em todos os casos, imediatamente, né, injetaram, né, frações absolutamente alarmantes de liquidez no sistema bancário, a taxa zero, para preservar o sistema bancário dos impactos da abolição, inclusive porque esse sistema bancário que se resumia em muito, não só, claro, havia outros bancos, mas estava muito concentrado, né, o setor bancário no Banco do Brasil,
temia-se que um impacto, né, severo no Banco do Brasil levasse a uma quebra fiscal do Estado, que era o Banco do Brasil, né, que comprava, sobretudo, os títulos da dívida pública, né, que financiava o Estado. Poderia ser um caos, né, do ponto de vista financeiro. Então, essa dimensão financeira da escravidão interessou muitíssimo, né, e, sobretudo, isso, ou seja, ao fim e ao cabo, tão financiarizado estava o escravizado que houve indenização, sim, né, pela abolição, não direta, mas indireta, não tenha dúvida. Tudo fica mais contraditório e mais alarmante, né, quando a gente percebe que aqueles que investiam no setor bancário eram os antigos escravocratas cafeeiros do Vale do Paraíba Fluminense. Aí é formidável, né? Começa a declinar a produção de café no Vale do Paraíba Fluminense, alarme em relação à abolição. Eles trazem progressivamente os seus investimentos para o setor bancário, né, que financia o Estado. Aí o Estado é um melhor balcão de negócios do que o café. A indenização para o setor bancário termina sendo uma indenização para aqueles que investem no setor bancário, que são os antigos escravistas do café do Vale do Paraíba Fluminense, né? Brutal, para dizer o mínimo, né? E uma boa parte dos porquês da proclamação da República, né, está aí. Enfim, não vou entrar tanto nesse assunto, mas em todos os casos também me interessou muitíssimo, né, essa outra dimensão da abolição, porque é uma prova cabal, né, de quão totalizante, né, tem que ser a leitura historiográfica, né? Os últimos trabalhos mais expressivos sobre a abolição são, sobretudo, trabalhos de história social, né? O movimento abolicionista, figuras abolicionistas e assim sucessivamente, dando muito peso à agência do escravizado. Foi ele que rompeu os grilões, né? E fez a abolição. É uma discussão que, no fundo, tem evidentemente a sua importância, mas é uma discussão muito circunscrita a um aspecto apenas da abolição, que é a figura do escravizado. E o escravizado é muito mais do que, né, meramente o escravo na fazenda, o escravo no mundo real, no mundo urbano, perdão, ou no mundo real produtivo, né? Ele é do mundo que é real também, mas enfim, né, tem sua dimensão fictícia, que é no mundo financeiro, justamente. O que eu quero dizer com isso é que, né, pensando as coisas de forma mais interligada e não cindida, né, pensem, por exemplo, quão determinante é o movimento abolicionista na lógica da história social, que é aí a constituição do movimento abolicionista, no mundo financeiro, bancário brasileiro daquele então. O movimento abolicionista, evidentemente, impacta, né, o setor bancário. Impacta o setor bancário porque os caras lastreiam, né, as operações, né, bancárias ou financeiras. É uma interconexão inevitável, né? E, ao mesmo tempo, né, puxar o freio de mão no processo de abolição, que significa, né, segurar o movimento abolicionista, tem a ver com as pressões, né, do mundo bancário ou político, a gente poderia estender. As coisas estão perfeitamente entrelaçadas, né? Então, outra vez, aí o projeto é pensar o tempo, né, da abolição numa unidade, né, que é uma unidade mais totalizante. É tudo ao mesmo tempo, é econômico, político, social, né, a um só tempo. E a sua pesquisa, então, acerca das relações entre a escravidão e o próprio financiamento do Estado, ela é indiscutivelmente muito importante para a área de Brasil Império, mas, além disso, ela também foi bastante popularizada. Então, você conseguiu sentir algum impacto social, algum reflexo na sociedade da sua pesquisa? Não sei, aí é ambicioso demais. A ver. Mas algumas notícias saíram, né, fruto, evidentemente, de outros pesquisadores, né, mas algumas notícias, né, vieram à tona quanto justamente, não sei se vocês viram isso, né, o Banco do Brasil, que no fundo teria que se responsabilizar mais, né, pelo seu passado, né, inclusive isso chegando a algumas ações contra o banco para que o banco adote políticas reparatórias, né, não diretas, porque seria impossível, né, inclusive se o Banco do Brasil for condenado, tem que condenar todo mundo, né, porque está todo mundo, né, vinculado dos pés à cabeça com a escravidão, né, todos aqueles daquela época que evidentemente ainda estão hoje, né, com outras roupagens, mas muito no mundo bancário ainda também. Mas, em todos os casos, né, políticas reparatórias, sei lá, do ponto de vista do amparo à pesquisa, né, políticas educacionais ou algo do gênero. Mas, talvez o que mais me importe disso tudo é
quem sabe, né? Mas oferecer subsídios para compreender o Brasil, é claro, mas especialmente, né, quão determinantes são os bancos na condução política do Estado brasileiro. Isso a gente omite. Não sei se, né, por questões diretamente interessadas pelo mundo financeiro ou não, ou por, né, não compreensão, ignorância, né, em relação ao assunto, desinteresse pelo assunto, é isso que eu quero dizer, seja lá o que for, mas nas nossas histórias, né, do Brasil, né, do século XIX ou XX, o mundo bancário não aparece, ou aparece pouco. E os bancos têm um peso colossal, né, nas transformações políticas do país, mas colossal. Né? Tem que olhar, sem dúvida alguma, para os bancos, para entender o Brasil. Não tem jeito. Né? E aí a ideia é um pouco essa também, né? Chamar a atenção para o lugar do banqueiro na história do país. E não é pouca coisa, não. Bom, mais recentemente você publicou um livro chamado Entre Oligarquias. Já sendo um docente universitário, né, num estágio mais maduro, como pesquisador, inclusive. A gente queria saber quais foram as diferenças entre a produção desta pesquisa, nesse seu estágio atual de carreira, com relação aos anteriores. Muda um bocado, a verdade é essa. Nos estágios anteriores, não que seja um trabalho escolar, porque não é, embora algumas vezes, né, mestrados e doutorados sejam considerados pelos seus autores como um trabalho muito escolar. Um pouco depois, na carreira, as coisas mudam, né, porque há uma certa flexibilidade quanto a isso, ou seja, pelo menos a possibilidade de uma certa flexibilização de algumas regras muito rígidas, que são muito boas do ponto de vista da formação do pesquisador, mas que, eventualmente, quando flexibilizadas, né, podem produzir textos, né, se não mais, igualmente interessantes. Enfim, textos pelo menos um pouco mais palatáveis, né, do que o texto acadêmico mais clássico. Tá? Isso por um lado. E por outro lado, né, é muito raro, se não impossível, porque não é a lógica, né, produzir na pós-graduação um texto de síntese. Tá? Pelo menos como é até agora a pós-graduação. Isso eventualmente mude. Mas, inclusive depois, né, já na vida universitária como docente, o texto de síntese não é tão valorizado assim, né, o que é curioso, né, porque em outros países a síntese é importantíssima, né, na Inglaterra, na França, na Espanha, esses trabalhos de síntese são muito louvados. No Brasil, não tanto. Né? O que é mais louvado é o trabalho monográfico, mas muitas vezes dos trabalhos de síntese emergem ideias que têm um curso historiográfico longuíssimo. E aí, normalmente, o que acontece é o livro de síntese faz essa proposta interpretativa e os trabalhos monográficos, né, testam essa, né, grande fórmula interpretativa. Isso aconteceu com Caio Prado, né, sei lá, com o Celso Furtado. Né? Não é chute, dizer chute evidentemente é exagerar, mas é uma interpretação um pouco mais laxista do ponto de vista da concretude, da análise da fonte primária, mas com uma esperança, né, uma expectativa de vida imensa, né? Porque é uma aposta alta, né, numa determinada interpretação. Aí o trabalho monográfico vai testar isso para valer. Eu gosto mais do trabalho de síntese, né, do que do trabalho muito monográfico especializado. Né? Porque é isso, né? Estou sempre muito preocupado com as visões, né, de conjunto. Né? Então, me interessa muitíssimo, né, o trabalho de síntese. Eventualmente é porque eu tenderei a fazer, né, nos próximos anos. Pensando na lógica muito mais de síntese do que monográfico. Aí é ótimo, porque dá para dilatar o tempo, né? Dá para dilatar as localidades, né? Dá para pegar as grandes dinâmicas. É claro que terá suas deficiências, né? Porque não dá para fazer pesquisa em fonte primária para absolutamente tudo que compõe aquele trabalho de síntese, mas se entre uma ou outra colocação, né, emerge uma interpretação que eventualmente, né, tenha boa incidência na produção de monografias, ou seja, que seja uma aposta, né, boa para um trabalho ou para trabalhos monográficos posteriores, é excelente. O trabalho está feito. Né? Eu acho que agora, direcionando um pouco mais para outro escopo a nossa conversa, a gente queria saber um pouquinho melhor sobre a sua transição para a docência universitária. Lá no início, você já passou para a gente como que foi quase que conseguir escapar do corporativismo e ir para a pesquisa acadêmica. Mas o que te fez caminhar para ser professor?
Olha, eu sempre gostei muito do universo acadêmico, né? Isso eu não posso esconder, muito pelo contrário, eu deixo transparecer porque me parece um universo fabuloso, né? Pensar, né? E trabalhar com isso, né? E dedicar uma vida a isso é fabuloso, né? Quem faz isso é porque gosta, para valer. E não estou entrando em questões salariais, não, né? Geralmente, quem é docente, né, na universidade, né, leva isso a sério e faz porque tem uma paixão, né, por aquilo que faz, seja a docência ou a pesquisa, ou as duas coisas ao mesmo tempo, que é muito raro, né, do ponto de vista das nossas dinâmicas econômicas atuais, né? Fazer aquilo que se gosta. É muito difícil, né? Normalmente as profissões são profissões que as pessoas exercem sem realmente gostar do que estão fazendo. Eventualmente, a imensa maioria é isso, né? Pouca gente acorda de manhã, né? Gostando, né? De acordar de manhã para fazer aquilo, né? Que gosta de fazer. O universo acadêmico permite essa chance, né? Para aqueles que gostam, evidentemente é muito particular também. Não todo mundo gosta, né, de ficar trancado numa sala com livro ou papel velho do século XIX, né? É particular, sem dúvida alguma, mas então é isso. Para mim, o universo acadêmico foi né, uma paixão mesmo, né? Eu gosto do que faço, que bom. Não é sempre o caso. A transição para a docência parece que veio muito naturalmente, né? Porque quando então eu optei, né, por voltar para o Brasil, deixando o que seria um universo mais profissional, era meio de pesquisa também, mas enfim, mais profissional, né? Enfim, do ponto de vista do tipo de ofício, né, ao fim e ao cabo que tinha, né? Não era pesquisa, né, na universidade. Eu acho que naturalmente as coisas foram se encaminhando para a docência, né? Todo pesquisador tem que ser docente, não tem jeito, né? É curioso, né? Mas tantíssimas vezes, isso fica no meu foro íntimo, né? Mas tantíssimas vezes, dando aula na graduação, eu percebo coisas que eu não tinha percebido antes, né? Sentado numa sala ou numa biblioteca sozinho. Você percebe justamente uma interpretação de síntese, porque a aula na graduação é de síntese, né? Mas você percebe a potencialidade de uma determinada interpretação. Mas a gente só se faz as boas perguntas, né? E só toma consciência mesmo daquilo que a gente sabe ou não sabe, falando, verbalizando, né? Pode ser de forma escrita ou de forma oral, mas a aula é um lugar de verbalização. Não, é quando se toma consciência de uma determinada dinâmica que interessa, claro, ao pesquisador, à pesquisadora, quando o pesquisador, efetivamente, na sua sala, na biblioteca, no seu gabinete, ou seja lá o que for, né? A aula te obriga a verbalizar, a tomar consciência, a reformular os problemas, né? Ou seja, a realizar esse processo de tomada de consciência, que no fundo é um processo de sair de si, de desdobrar-se, né? De ver-se de fora. E isso produz, né, a consciência sobre o objeto, né, de pesquisa. Então, evidentemente, ser docente tem influenciado e vai continuar influenciando na sua pesquisa. Mas ser pesquisador também influencia nas suas aulas. Sem dúvida alguma. As aulas vão mudando de ano para ano, não tenha dúvida. É claro que tem uma estrutura que se mantém, mas elas mudam, né? Mudam no tipo de abordagem, no tipo de predominância, no tipo de peso. Né, tem vezes que a disciplina de Brasil Império, por exemplo, é mais econômica, tem outros anos que é mais política, outros anos que é mais de relações internacionais. Isso tem a ver com o momento da pesquisa, né? Evidentemente, mas as próprias interpretações dadas ao longo do curso, elas são contaminadas no sentido positivo, né? Então, bem contaminadas ou bem influenciadas pela própria pesquisa, né? Não é o caso da gente aqui na história, a gente sabe disso, mas para quem não é da história, muitas vezes se tem a impressão que a história acabou, né? E se acabou, não muda mais. A história muda a todo tempo, né? E incorporar essa mudança, então, historiográfica de todo o tempo é fundamental, né? Para a qualidade da aula, né? Então, a pesquisa, evidentemente, chega à docência, né? Chega à sala de aula. E voltando um pouquinho no Brasil Império, a gente queria saber também como que era o panorama geral da disciplina de Brasil Império quando você começou a pesquisar nela e como você enxerga hoje o estado da arte
da disciplina de Brasil e Império? Você acha que tem algum tema que ainda não foi estudado e que merecia um pouquinho mais de atenção? O que você acha? Difícil falar no estado da arte, né, de Brasil e Império como um todo, né, porque diferentes frentes são pesquisadas, né, ao mesmo tempo, mas há predominâncias, sem dúvida alguma. A predominância continua sendo a história social, especialmente a história social da escravidão. Muitas vezes, Brasil e Império parece resumir-se à história social da escravidão. Brasil e Império é muito mais do que a história social da escravidão. A escravidão é o Império, sem dúvida alguma. O Império era a escravidão, agora nas suas múltiplas facetas. Tá? Você vai encontrar a escravidão em tudo que é canto, na política externa, na política econômica, na política cambial, na política monetária, sei lá, no IHGB, numa política cultural determinada, na missão artística francesa, vai ter escravidão, sem dúvida alguma. Agora, uma escravidão diferente do enfoque dado pela história social da escravidão, a escravidão, evidentemente. A área que mais avançou, eu diria, a historiografia brasileira como um todo, tá? Não apenas século XIX, mas onde mais se avançou é na história social da escravidão. Tá? São muitíssimos trabalhos, mundo afora, eventualmente, mas também não, né? Exagerando um pouco, mas Brasil afora... Né, em diferentes lugares do país, tratando, né, desse mesmo recorte. Então, avançou muito. Agora, em relação ao estado da arte, quando eu ingressei na história, eu acho que a predominância continua sendo a mesma. Tá? A história social da escravidão com um determinado ponto de partida teórico, né, que é esse da agência, dar protagonismo aos subalternos, se parte muito daí, que é partir da ação, né, e não da passividade, como dizíamos agora há pouco. Então, acho que mudou pouco desse ponto de vista. Agora, outras frentes de pesquisa foram se abrindo, né, evidentemente. Enfoques que dizem respeito, então, né, ao mundo bancário, ao mundo financeiro, novos enfoques acerca, né, da história política do país, especialmente as dinâmicas eleitorais, ou ainda outros enfoques acerca das relações internacionais, né, do Brasil, né, naquela época. Mas ainda há, sem dúvida alguma, uma predominância imensa na história social da escravidão. Mas o estado da arte, do ponto de vista das preponderâncias, mudou pouco nos últimos... 20 anos, pelo menos desde a década de 80, né, quando essa agenda ganhou muito peso, parece que é ainda muito preponderante nos trabalhos de Brasil e Império. Então, ainda existe muito espaço para investigação em Brasil e Império, mas sob uma perspectiva da história econômica. Quais temáticas que poderiam ser exploradas ou que são iminentes, muito importantes, mas não têm sido universo de possibilidades, não apenas para a história econômica, mas um universo de possibilidades. Você fala de história econômica. Bom, aí a gente está na infância da historiografia brasileira, né, sobre a história econômica do Império, né, especialmente. Da República tem excelentes trabalhos, foi muito mais estudada, né, a história econômica, né, da República do que do Império. Infinidade de possibilidades, mas infinidade mesmo, né, do ponto de vista da mensuração da inflação, do ponto de vista da formação das sociedades anônimas, e não só bancos, pensando em sociedades, né, comerciais de outros âmbitos também. Do ponto de vista da infraestrutura, da integração física do país. Algumas ferrovias são estudadas, outras tantíssimas, né, muito menos. Do ponto de vista, você imaginar, tá, da escravidão pela via financeira, do ponto de vista do crédito, e ainda do ponto de vista do pensamento econômico brasileiro, né, no século XIX. São infindáveis possibilidades, porque é isso, né? A historiografia brasileira, né, na economia do século XIX está na infância. A gente sabe pouco, no fundo, né, sobre a economia do país no século XIX. A gente tem algo um pouco panorâmico, e não muito mais do que isso. E tantíssimas outras possibilidades. A reforma do Porto do Rio de Janeiro, alguns trabalhos muito pontuais, ou reformas urbanas do Rio de Janeiro, pelo Rio Branco. Para não ficar no Rio, dá para ir para São Paulo, sem dúvida alguma, e Recife, Salvador, e assim sucessivamente. As políticas açucareiras, né? Enfim, de reabilitação dos engenhos do açúcar,
na década de 1870. Estudar a seca do Setentinha no Nordeste, pouquíssimo estudado. Uma seca que devastou o Nordeste. 10 anos praticamente. Sabemos nada disso, muito pouco. Enquanto, por outro lado, né, sabemos muitíssimo de rebelião, resistência, ação de escravos, né? E cada vez mais, mas sem desmerecer ninguém, não se trata disso, evidentemente, mas algumas vezes a impressão que tenho é que sabemos cada vez mais de cada vez menos. Sabemos muito quanto a esse aspecto, mas cada vez menos, talvez, né, sobre o país como um todo, porque as dinâmicas mais amplas foram se perdendo também. Muito difícil, né, termos trabalhos de ótica, né, mais macro. Não são trabalhos privilegiados, assim como estudar a classe dirigente ou elite não é mais tanto privilegiado. Parece que é uma coisa elitista, né? Outra vez, não se trata aqui de desmerecer o subalterno em benefício da classe dirigente, do ponto de vista do estudo, né, da pesquisa. Se trata de pensar isso como uma unidade. Então, são recortes que foram privilegiados, que, né, claro, produziram, né, enfim, redundaram em contribuições, né, importantíssimas, não tenha dúvida. Mas me parece, particularmente, já são muitos anos, né, dessa mesma abordagem, em detrimento de outras que ficaram as moscas. E a gente observa também que a academia brasileira também dedica bastante tempo no estudo do café, né, nessa época, tanto do ponto de vista social ou econômico. Você acha que ainda teria alguma outra percepção sobre o estudo da história do café dentro desse período histórico? Tem porque, né, é claro, o café é um pouco como a escravidão, diz respeito a, né, tantíssimas frentes. E há tantíssimas vias possíveis de continuar, né, na agenda da pesquisa sobre o café no século XIX. Uma delas é a questão fundiária, né? Dá para ir muito além no que diz respeito à posse da terra no Brasil. A gente sabe ainda pouco, por incrível que pareça, a esse respeito, né? Ou seja, a formação fundiária do país para valer, né? Está avançando e está avançando cada vez mais. Mas isso é fundamental, né, para repensar o café. E, ao mesmo tempo, pensar o café com crédito e pensar a terra como, outra vez, né, o colateral de um empréstimo hipotecário e assim sucessivamente. Então, é desdobrável. Essa é apenas uma via possível. Uma outra via, e é o que o Rafael Marques está fazendo, é pensar o café globalmente, né? E aí o personagem principal não é o Brasil, né, mas é o café. E o café leva de roldão o Brasil. Uma outra frente possível de pesquisa sobre o café. Ou ainda, uma agenda fenomenal, né, para o café seria pensar, né, a história ambiental do café no Brasil. Pouquíssimos trabalhos a esse respeito. Tem um Warren Dean lá atrás, a ferro e fogo, né, desmatamento da Mata Atlântica, e pouca coisa depois disso, né. O café foi devastador do ponto de vista ambiental. O café terminar com a Mata Atlântica, né? Tantíssimas vias possíveis aí de investigação na frente da história ambiental, por exemplo, que forçosamente vai levar a história política, vai levar a história econômica, vai levar a história social também, né? Então tem chão, e muito chão. E aí, então, nessa miríade de temáticas possíveis, é lógico que os graduandos têm interesse na IC. Como foi o seu primeiro contato com ser orientador? Foi muito rapidamente, inclusive quando ainda estava de temporário aqui. Porque é isso, né? Me parece que os alunos da USP são alunos, né, genuinamente interessados, né, pelo aquilo que fazem. Então, procuram, né, professores para fazer a iniciação científica, né, se interessam pelos temas. Então, essas primeiras experiências de orientação foram, né, iniciação científica para esse tipo de tema, né, que a gente discutiu rapidamente aqui. Né? Geralmente a ideia de uma IC partia da sala de aula com uma dessas interpretações mais amplas, né? O aluno se interessava, chegava com essa questão, é claro que é uma questão grande, não cabe numa IC, mas um recorte era possível. E essa dinâmica me parece muito boa, né? Quando a sala de aula, né, puxa uma questão que leva, né, o discente a ver a potencialidade de uma iniciação científica, né? Que eu acho importantíssimo fazer a iniciação científica, porque, sobretudo, a iniciação científica é um teste para ver se o aluno gosta do ofício. É um ofício particular, é isso mesmo, né? Tá sozinho numa biblioteca, num arquivo, não é para todo mundo. A iniciação científica é um momento para fazer esse teste,
né? Ver se gosta do ofício efetivamente. E, sobretudo, né, a iniciação científica, me parece que, e é o que eu tento, né, passar para os orientandos de IC, é que a iniciação científica seja tão somente o começo de um problemão historiográfico, uma briga de cachorro grande, né, que será resolvido muito mais à frente, eventualmente no doutorado. Tá? Então a ideia é essa, vai resolver muito parcialmente um problema que desde já a pesquisadora ou pesquisador tem em mente, né, para eventualmente, se gostar do ofício, fazer valer a IC como a resolução muito parcial de um problemão, né, que será resolvido lá na frente. Né? A ideia é que a IC não se esgote na iniciação científica, muito pelo contrário. Inclusive do ponto de vista do financiamento para a pesquisa. Né? Você pensa numa FAPESP da vida, a FAPESP confia muito mais, né, em alguém que carrega o mesmo assunto desde a IC do que, é claro, né, naquele que saltou de história medieval na IC, depois foi para a Antiga no mestrado e no doutorado quer fazer pesquisa sobre a guerrilha do Araguaia, sei lá, coisa do gênero. A confiança que um fundo, né, de amparo à pesquisa vai ter quanto à produção de qualidade, né, por parte desse pesquisador. A expectativa é muito baixa. Né? Hoje você é orientador, mas você também já esteve na posição de orientado, né? E como foi a sua relação com seus orientadores? Como isso impactou o início da sua carreira e como você se sente agora estando nessa posição de orientador? A minha experiência foi muito boa. Eu sei que nem sempre é o caso, normalmente é, mas a minha foi realmente muito boa porque a gente virou amigo mesmo. Né? Ele faleceu, lamentavelmente, era o Ricardo Salles, mas muito rapidamente a gente se entendeu, me parece, né? Do ponto de vista do tipo de abordagem, né, na pesquisa, e é claro que eu procurei o Ricardo Salles, então evidentemente estava também procurando alguém que estivesse no tema de pesquisa que me interessava, mas que tivesse um fundo teórico que eu achava parecido, né, e efetivamente é parecido. Mas a gente se entendeu rapidamente e a relação foi muito boa. O Ricardo Salles, ele dava muita liberdade, né? Eu lembro, para as interpretações e, enfim, né, uma autonomia para a pesquisa. Mas, ao mesmo tempo, era muito determinante nas horas certas, né? Quando tinha que cortar, cortava na hora. Pegar 30 páginas, jogar no lixo, né? Reescreve tudo. Enfim, era um orientador muito cirúrgico, né? Sempre mantendo, isso parece fundamental, uma relação de igual para igual, não tinha diferença hierárquica, né? E isso eu reproduzo, sem dúvida alguma, né? Sempre manter uma igualdade, né? E, ao mesmo tempo, dar muita liberdade. Eu talvez seja um pouquinho mais chatola, tá? Do que era o Ricardo Salles, do ponto de vista da cobrança. Não sou policialesco, não, mas cobro um pouco mais dos relatórios. Um pouco para quê, né? O pós-graduando não se perca eventualmente naquilo que está fazendo. Então, são encontros mais recorrentes do que eu tive com o Ricardo Salles. Mas tudo depende do pós-graduando também. Né? Eu cheguei já um pouco mais velho, estava mais maduro, não estava saindo da graduação, já tinha feito um mestrado, já tinha trabalhado. Então, era uma outra dinâmica. Né? Mas, enfim, o que eu certamente espelho, né? Agora, sendo orientador, é isso, né? Igualdade e a liberdade, do ponto de vista da interpretação. Eu posso discordar radicalmente, né, da interpretação do pós-graduando. Agora, se ele sustenta isso, ótimo. Né? Se está bem sustentado, ótimo. Quem sou eu para dizer que não? O filho é da pessoa, o filho não é meu. Então, total liberdade, é claro, para a pesquisa, desde que bem fundamentado. E todo início tem tropeços, então quais sugestões você daria para alguém que está começando a fazer pesquisa por agora? Tantíssimas sugestões, mas a principal, a mais importante, é que tenha certeza do que está fazendo. E é muito difícil isso, né? Porque a gente nunca sabe muito bem o que a gente está fazendo. Mas a gente tem um pouco mais de certeza, um pouco menos de certeza, a depender do que a gente está fazendo. E é essa mensuração que tem que importar, né? Ou seja, gostar do que está fazendo, né? Se resume a isso tantíssimas vezes, né? E esse gostar do que está fazendo significa, no fundo, né, gostar do seu tema de pesquisa. Se o tema de pesquisa não for do pós-graduando, a chance dele abrir mão ou dela abrir mão dessa pesquisa é imensa.
Por isso, normalmente não serve quando o orientador dá o tema de pesquisa. Pode ser um assuntaço de pesquisa. Se não é aquilo que mexe, sei lá, internamente o pós-graduando, a tendência é largar, porque não vai fazer sentido essa questão. Por mais importante, né, historiograficamente falando que seja, para o orientador, para a orientadora, se não é uma questão importante, e aí cada um julga o que é importante, né? Mas se não é uma questão importante para o pós-graduando, a chance de hora abrir mão, hora de produzir um trabalho fraco é imensa. E de terminar não gostando do que está fazendo. Então tem que ser teu, né? Não tenha dúvida. Muitas vezes eu tenho essa impressão, né? Orientando, tem medo de desfalcar o orientador. Não, mas eu vou, né, frustrar o orientador, né? Vai ser uma desilusão. Esquece o orientador, não importa, né? Se é uma desilusão, uma frustração, é problema dele ou dela. Resolve o teu. E resolver o teu é isso, é genuinamente. Estou interessado por isso aqui? Estou, segue, ótimo. Estou mais ou menos, repensa. E se não está, não tem por que seguir. Perda de tempo para todo mundo, para o orientador, para você, para o programa, para a universidade. Tem outras coisas, não vai frustrar ninguém. É melhor tomar consciência disso rapidamente do que ficar empurrando com a barriga. E para finalizar aqui a nossa entrevista, nós gostaríamos de saber qual livro você acha absolutamente fenomenal na área de Brasil Império e também na área de História Econômica. Uma bibliografia que você acha fundamental e que você sugeriria para quem quer iniciar os estudos na área. Tantíssimos, difícil, hein, a pergunta, mas eu vou ficar com a Emília Viotti da Costa. Essa aí, eu tiro meu chapéu. Acho uma historiadora imbatível. Tudo que ela escreveu, raríssimas exceções, né? Parece brilhante, brilhante. Especialmente isso, né? Porque o fundo teórico e metodológico dela é muito claro. E ela tem uma noção de tempo, né? Tem uma interpretação de tempo muito clara também. E ainda, ela está sempre lidando com temas batidos, velhos temas, mas que nunca se esgotam, porque são justamente os velhos temas de sempre, que são justamente os que ainda não se esgotaram do ponto de vista do nosso tempo histórico atual. São os temas ainda de hoje. Né? Acho uma historiadora brilhante. Né? Fico com a Emília Viotti para o Brasil Império, né? Que é isso, fico com ela. Este foi o episódio número 1 do podcast Epígrafe, uma produção da revista Epígrafe. Ele foi roteirizado e apresentado por mim, Vivian Rocha, e por Laiane Regina, e editado por Adriano Brandão. Saiba mais sobre o podcast Epígrafe e a revista Epígrafe em revistas.usp.br/epígrafe. Até o próximo episódio!